Olá, lindamente, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, nossa sexta aula do sexto curso dos 27 perfis de personalidade. Hoje vocês já perceberam, né, que eu não estou em casa, não estou no meu escritório e eu estou aqui na casa de uns amigos incríveis, maravilhosos. Gente, seguinte, na aula de hoje, né, a gente vai falar exatamente sobre as sombras, né, do perfil de personalidade número 6. Lembrando que quando eu falo as sombras, eu não estou falando de algo ruim, de algo do mal. Eu estou dizendo apenas que é algo que eu não enxergo. No geral, né, a nossa sombra está atrás da gente. Eu sei que às vezes tem situações que a sombra aparece na nossa frente, mas nesse caso, imagina que a sombra está do lado de trás. Então é algo que a gente não enxerga, é algo que a gente não percebe. E quando às vezes alguém fala pra gente que a gente tem aquele comportamento, aquela atitude, a gente tem uma tendência a ficar nervoso, ofendido, ofendida com aquilo. Isso é um pouco da característica das sombras. Mas antes, né, da gente entrar e adentrar esses detalhes da nossa conversa aqui, do nosso vídeo, da nossa aula, eu peço sua licença para que eu possa humildemente reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente eu reverencio o seu superior, humildemente eu reverencio toda a espiritualidade que aqui nos acompanha e peço licença para juntos e juntas podermos compartilhar dos nossos aprendizados. E lá vamos nós. Hoje, né, a gente vai seguir então falando de um perfil de personalidade que tem o orgulho na base da personalidade. Lembrando, a personalidade é um personagem, nós não somos a nossa personalidade. Nós achamos que somos a nossa personalidade. Como assim? Os pensamentos que nós temos, a maneira como a nossa mente funciona é o padrão da nossa personalidade. Então, a forma como a gente pensa não é a gente, é o personagem. Então, como assim? O que eu quero dizer? Se você ainda não buscou um processo de autoconhecimento real, verdadeiro, que não é de um dia para noite, não é um final de semana, não é um retiro apenas. Claro que os retiros podem até fazer parte do caminho, mas não é uma coisa de um mês, de 2 meses, é uma coisa de anos, de uma vida. Se você não faz um processo de autoconhecimento, você acha que os pensamentos que acontecem na sua cabeça são você. E na verdade, não é. Só são pensamentos que estão acompanhando você há tantos anos que você nem percebe mais que isso não é você. Então, a forma como a gente pensa é o padrão de personalidade. A maneira como a gente sente as emoções, a maneira como a gente reage às emoções é o padrão de personalidade. Os comportamentos que nós temos e não temos, aqueles que a gente não quer ter, também está relacionado com o nosso padrão de personalidade. E quando a gente vai buscar essa compreensão e entender qual é o nosso padrão de personalidade, a gente começa a enxergar então esse monte de padrão de pensamento, de sentimento e de comportamento, e a gente começa a ir lapidando, parando de repetir esses padrões para a gente poder realmente expressar nossa verdadeira essência. E aí você pode até se perguntar, nossa, mas então eu não sei quem eu sou ainda? Exatamente, mas eu também me coloco nesse pacote, né? Não é você apenas, sabe? Não é que você é a pessoa que está perdida na vida e está todo mundo se encontrando, não. Todos nós, entende? Estamos, de uma certa forma, desconectados da nossa essência e estamos nesse caminho de retorno e nesse caminho de autodescoberta. Então, ninguém aqui é o especial, o escolhido que já chegou lá. Todos estamos indo. A questão é que eu me interesso por esses assuntos, eu sou formado em psicologia, eu venho aqui compartilhando com vocês os conhecimentos e os aprendizados, né? Sempre, né, sujeito, né, a algumas interpretações, é claro, porque é a minha percepção, né, dos conhecimentos e dos estudos, como qualquer outra pessoa que está falando no YouTube está falando da percepção dela, né, não é uma coisa exclusiva minha. Então, o que acontece? Esse perfil de personalidade, ele tem orgulho na raiz, na base da personalidade. O orgulho, ele expressa uma tristeza por não se sentir amado ou amada por ser quem realmente é. E esse orgulho, então, ele vai gerar uma série de padrões de pensamento, de sentimento, de conexão, de relacionamento, de comportamento. E as sombras desse perfil de personalidade, eu vou trazer aqui 3 tópicos, 3 grupos, né, vamos colocar assim, de sombras, porque dentro desses tópicos tem várias sombras que podem ser aprofundadas. A primeira é a questão do amor que prende. Esse perfil de personalidade tem uma necessidade de ter alguém para
se relacionar afetivamente. Tô falando de parceiro de parceira, não tô falando de amizade, eu tô falando de parceiro de parceira. Esse perfil de personalidade tem essa necessidade. Então, essa pessoa, ela acaba, mesmo que ela não queira, sendo empurrada pela personalidade para sempre estar com alguém, para sempre estar sendo desejada por alguém, que alguém esteja correndo atrás dela, que alguém ame ela, que alguém goste dela e que ela também goste de alguém. E ela tem um medo, sabe, de ficar sem alguém para amar. Causa medo nessa pessoa ficar sozinha, ficar sozinha. É o tipo de pessoa que entra em ansiedade, que entra em vários processos quando ela fica sozinha. Ela tem muita dificuldade de estar sozinha. Tem outros perfis de personalidade que já tem uma facilidade muito maior de ficar sozinho. Esse perfil não, você quer desequilibrar essa pessoa, é ela ficar sozinha. Só que o que acontece? Quando essa pessoa começa a perceber, então, que esse amor, que essa forma de estar sempre procurando alguém não é ela, mas o personagem, aí ela começa a poder perceber que quando ela se relaciona com alguém, existe sempre uma troca ali na relação, na forma como as coisas acontecem, onde momentos ela tem o poder sobre o outro e não respeita os limites do outro, a individualidade do outro, os interesses do outro, e momentos da relação que ela acha que ela tá perdendo a relação, ela tá numa posição de submissão. Ela tá numa posição de se submeter a coisas que não são saudáveis para ela, que não são positivas para ela, que não agrega no desenvolvimento pessoal dela. Então, ora ela tá numa posição de poder, desrespeitando o outro, ora ela tá numa posição de submissão, aceitando coisas que o outro tá fazendo que também não é saudável. Então, nenhuma dessas duas posições é uma posição de transformação positiva pra gente. Não é uma posição evolutiva, não é uma posição que agrega na nossa vida. Ter poder sobre o outro não vai fazer com que a gente desenvolva a nossa experiência. A gente não precisa usar a nosso conhecimento, as nossas habilidades para ter poder sobre o outro. Na verdade, esse poder, essa potência que a gente está usando em relação ao outro para controlar alguém, para não perder uma pessoa que está perto, manipulando, inventando coisas, criando histórias, às vezes que nem são reais, mas às vezes na cabeça da pessoa é real, né? Porque ela tá ali com a fantasia dela falando com ela, então ela acha que aquilo é verdadeiro. E realmente, né, pra pessoa aquilo é verdadeiro, porque tá dentro da cabeça dela, né? E ela não percebe que ela não é o pensamento. Ela não consegue entender isso, que ela não é o pensamento. Ela é quem percebe o pensamento. Então, nós não somos os nossos pensamentos, nós percebemos os pensamentos. Esse é um fator muito importante. Só que quando a gente então não percebe isso, não está consciente disso, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba usando o nosso poder em relação ao outro para usar e manipular e mudar e alterar o comportamento da outra pessoa. Quando na verdade o que a gente deveria fazer com o nosso poder é virar esse poder para dentro e a gente ter autodisciplina, a gente ter autorresponsabilidade, a gente cuidar, por exemplo, da nossa alimentação, cuidar das nossas atividades, cuidar do nosso horário de dormir, do nosso horário de acordar, cuidar de cumprir as coisas que a gente se compromete, cuidar de estar sempre observando a nossa mente, cuidar realmente da nossa saúde, estudar, por exemplo, se desenvolver e tal. Então, quando a gente pega toda essa energia que a gente direciona para controlar o outro e a gente começa a usar ela para se aprimorar, não porque a gente quer ser visto ou se quer ser reconhecido, mas porque nós estamos aqui nessa experiência para nos aprimorarmos. É esse a principal chave que eu gostaria de trazer para essa primeira sombra, desse amor, dessa dependência emocional, dessa dependência afetiva, de querer que o outro fique correndo atrás de mim ou de ficar me submetendo ao outro quando eu acho que o outro não está mais me querendo. Então, é pegar toda essa energia, esse poder que você está tentando direcionar para controlar outra pessoa e você trazer ele para você e você usar isso para se aprimorar, para você cuidar de você e fazer o seu próprio desenvolvimento pessoal. O segundo ponto, ele está muito linkado com esse, que é o quê? É o autoabandono. Esse perfil de personalidade, ele vai ter uma característica da pessoa reprimir as próprias necessidades dela. Então, ela tem ali necessidades que ao invés dela pedir para as pessoas, sabe, um carinho, então ela está se sentindo triste, ao invés dela chegar e dizer que está triste, pedir um carinho, pedir um abraço, uma atenção, pedir um colo para chorar, ela vai fazer o quê? Ela vai
reprimir e vai se mostrar como uma pessoa que não tá sofrendo, que não tá triste, que tá tudo bem, que tá tudo certo, que tá tudo não sei o que lá, e ela vai seguir em frente. E nessa, ela acha que isso tá fazendo bem pra ela, porque socialmente a gente tem essas crenças, né? Na sociedade a gente tem essas crenças, né? Que as pessoas fortes são as pessoas que não pedem ajuda, são as pessoas que não falam das suas dificuldades, são as pessoas que não. E aí o que acontece? A gente começa então, né, se tornar uma pessoa que só reprime as nossas necessidades reais. E quando a gente começa a reprimir, a gente começa a confundir o desejo de vida da outra pessoa com o nosso próprio, porque ao eu reprimir as minhas necessidades, eu vou começar a viver as necessidades de alguém, porque alguém está dizendo o que quer, alguém está dizendo o que falta, alguém está dizendo o que gostaria, alguém está dizendo o que queria, alguém está dizendo o que quer fazer. Então, se eu estou reprimindo as minhas porque eu não quero demonstrar a minha vontade, a minha vulnerabilidade, a minha sensibilidade, alguém vai demonstrar e eu vou viver a de alguém. Porque já que eu estou na presença desse alguém e eu não quero ficar sozinho, não quero ficar sozinha, eu vou seguir junto com essa pessoa. Então, horas, né, essa pessoa ela vai se abandonar tanto que ela vai começar a viver a vida da outra pessoa. Sabe aquele relacionamento que quando a gente termina, a gente percebe e fala, cara, eu não vivi a minha vida, eu vivi a vida da outra pessoa, eu só fiz o que ela queria, eu só fiquei conectado com os amigos dela, eu só vivi as coisas que faziam sentido pra ela e eu nem sei mais agora o que eu gosto. Tem muita gente que acaba assim um relacionamento. Eu já acabei assim em relacionamento, né? Eu tenho essa experiência na minha vida, sabe? De acabar e falar, cara, eu não sei, eu não tô mais conectado comigo, assim, tal. Eu preciso me descobrir de novo, sabe? Como que é que vive a vida. E quando a pessoa, então, ela não tá nessa de se auto-abandonar, ela tá, às vezes, naquela dela esquecer que o outro também tem um desejo, sabe? Esquecer que o outro também tem uma vontade. Porque quando ela tá numa posição de poder, quando ela tá numa posição, entende? Onde ela se sente, né? Desejada, querida, onde a pessoa tá correndo atrás dela, às vezes ela esquece de abrir um espaço para o desejo do outro, para a necessidade do outro, para a vontade do outro. Então é preciso olhar para esse equilíbrio, né, tanto do autoabandono quanto de não parar de perceber, né, não esquecer que o outro também é um ser humano que tem necessidades. Então, olhar para as próprias necessidades e reconhecer também as necessidades do outro é um tópico importantíssimo para quem vive esse perfil de personalidade. E eu estou falando especificamente da parte afetiva, da parte amorosa, que é uma parte que pega muito para essa pessoa. E então, o último tópico, que é um tópico também muito importante, é exatamente a questão da agressividade disfarçada, que acontece exatamente por esse medo de ficar sozinho, de ficar sozinha, por esse medo de ser abandonado, abandonada, por esse medo, sabe, de ter que encarar as próprias vulnerabilidades, porque o relacionamento, nesse perfil de personalidade, lembra que eu falei para vocês nas últimas aulas, que é exatamente uma tentativa da pessoa dela não precisar olhar para as vulnerabilidades dela. Porque se eu tenho uma pessoa que me ama muito, eu não preciso falar para ela que eu tô com vontade de comer bolo de chocolate. Antes de eu falar que tô com vontade, ela já vai me trazer um bolinho. Por quê? Porque ela já me conhece, ela sabe que uma vez por semana eu sinto essa vontade, ela sabe que às vezes é mais perto ali pela sexta, pelo sábado, então quando chega na sexta ela já tá me trazendo um bolinho. Então, para esse perfil de personalidade, não precisa falar eu quero, eu gostaria, eu sinto falta, eu preciso disso, é ter alguém para fazer isso para essa pessoa. Então, ela está em busca sempre de um relacionamento, exatamente para que essa outra pessoa ela venha trazer para ela o que ela quer sem que ela precise pedir. Então, veja, ela veio de uma infância onde ela sentiu que ela não podia contar com o outro, que se ela falasse para o outro aquilo que é importante para ela, o outro vai ficar bravo, o outro vai ficar triste, o outro vai brigar, o outro não vai fazer aquilo que ela precisa, o outro não vai dar o carinho. Então ela tem essa crença, ela passou por experiências, né, a pessoa que vive esse perfil de personalidade, onde isso aconteceu na vida dela, ou ela teve essa percepção dos acontecimentos. Então, como ela não olha para a própria necessidade e ela acaba fazendo com que o outro tenha que perceber e adivinhar isso, ela não percebe, mas muitas vezes ela se torna uma pessoa que controla o outro e se torna uma pessoa muito realmente explosiva quando as coisas não saem do jeito dela. Então ela acaba forçando o outro a ter comportamentos que o outro não quer.
Só que nem sempre ela vai fazer isso de forma, tipo assim, verbalmente xingando, ou falando um palavrão, ou falando, ó, você tem que fazer isso porque eu tô sentindo falta disso. Ela vai encontrar uma forma de emocionalmente fazer o outro se sentir culpado indiretamente. Ela não vai fazer com que falar diretamente o que é aquilo, mas ela vai falar que tá triste, ela vai fazer ali uma certa exposição de um. Vou usar a expressão drama para ficar mais fácil o exemplo, tá? Ela vai fazer ali um drama e tal, ela vai trazer ali um exemplo, uma situação, ela vai aumentar uma coisa que é menor para que o outro se sinta culpado. Então isso também é uma forma de agressividade, é uma forma de manipulação, acima de tudo. E esse perfil de personalidade, se a pessoa não ficar atenta, ela vai repetir muito esse comportamento. Tanto essa coisa, sabe, dessa dependência emocional, desse poder dessa submissão, quanto essa coisa do autoabandono e de não enxergar a necessidade do outro, quanto essa coisa dessa agressividade, muitas vezes escondida em um, mas se você gostasse de mim, você faria, né? Eu não sei, eu acho que você, tipo, não me ama mais porque você não tá fazendo. E aí começa a usar dessa artimanha para controlar o outro. E isso realmente é uma forma de atacar o outro, mas de uma forma que é mais encantadora, sabe? Que é mais sedutora, que não parece, entende que eu tô atacando, mas eu tô forçando o outro, né, a ter uma reciprocidade, eu tô colocando entre aspas, por quê? Porque essa pessoa acredita que eu tô me doando muito, o outro tem que se doar também. Então eu fico forçando uma reciprocidade através, né, dessas atitudes que não, que na verdade, né, elas vão afetar o outro emocionalmente e vai empurrar ele a tomar algumas decisões que ele não gostaria de tomar. Então você percebe que assim, são 3 sombras que são muito importantes de serem percebidas, né? Essa dependência afetiva, horas estar no poder, horas estar na submissão, esse autoabandono de não olhar para si mesmo e às vezes esquecer que o outro também tem as suas necessidades e essa agressividade revestida de um certo charme, de uma certa sedução. 3 pontos fundamentais que eu trago para vocês hoje e eu peço gentilmente que vocês possam comentar aqui se está fazendo sentido, se está auxiliando, se está ajudando, porque eu estou vindo aqui exatamente compartilhar com vocês para somar na vida de vocês. Amanhã a gente vai fazer, né, uma aula muito interessante que a gente vai falar sobre o caminho da consciência, né, sabe como que é esse perfil de personalidade, como que a pessoa que vive esse perfil de personalidade pode, né, começar a abrir, a ampliar sua consciência e começar a encontrar caminhos de ir se libertando desses padrões. Né? Quais são os principais pontos que ela precisa estar atenta, que ela precisa prestar atenção para ela consiga iniciar essa jornada de autodescoberta e de autotransformação. Esse é o tema da nossa próxima aula. E eu peço gentilmente para você se inscrever no canal, para você deixar o seu like, o seu comentário e para você compartilhar esse vídeo, porque é muito importante que ele chegue no máximo de pessoas possíveis para que a gente possa levar essa mensagem, ok? Então, muito obrigado e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.